Caros irmãos, queridas irmãs, celebramos hoje o segundo domingo da Páscoa, o domingo da misericórdia. Um dia que para nós é festa. Lá, há 22 anos atrás, São João Paulo II, nosso querido Papa, João de Deus, canonizado santo da nossa igreja, ele instituiu a festa para a igreja inteira. O segundo domingo da Páscoa, a festa da Divina Misericórdia. Mas antes da gente falar um pouquinho da festa da misericórdia, eu queria me deter sobre esse tempo que nós estamos começando, que aliás estávamos aqui no domingo passado começando. O tempo da Páscoa. Reparem uma coisa. O tempo da Páscoa é um tempo tão importante quanto ou mais que a Quaresma. Por quê? Porque a igreja agora, desde o último sábado, estávamos aqui, onde abençoamos o Círio Pascal, os nossos círios. Vocês estão acendendo os círios em casa? Deixaram aceso? Nós estamos contemplando o túmulo vazio, a vitória de Cristo sobre a morte. Por isso eu fiz questão de cantar aqui na aclamação: ó morte, onde estás, ó morte? Quem és tu, ó morte? Qual é a tua vitória? A morte não é mais o fim, aliás, nunca foi, mas jamais será o fim de alguma coisa, principalmente o fim da vida. Porque para nós que cremos, a vida continua, não termina depois da morte, se transforma. Ou melhor, usando a própria terminologia do nome, a vida passa. Pessah ou Páscoa significa passagem. A vida passa para uma outra dimensão, uma outra etapa. A vida se transforma. Sabe aquela imagem muito bonita que a gente vê na natureza, da lagarta construindo o seu casulo, entrando para o casulo, e depois de um certo tempo, o que sai de dentro daquele casulo? Uma bela e uma linda borboleta. Esplendorosa, bela, linda, nas suas multicores. A natureza, às vezes, mostra para a gente, grita para a gente, a realidade da nossa própria vida. A mística da nossa própria vida. E a igreja, desde domingo passado, por isso a oitava da Páscoa. Primeiro, vamos dizer que a Páscoa, nesses 8 dias, é uma espécie de um introito. Quem gosta de música clássica, alguns autores, eles gostam de desenvolver os temas da música, por exemplo, Beethoven. Se você pega a 9ª Sinfonia de Beethoven, ou eu gosto muito da 7ª Sinfonia, até eu estava assistindo, por coincidência, ontem, aquela novela das 7, aí estava tocando um trecho da 7ª Sinfonia de Beethoven. Mas eu gosto da 7ª e da 9ª. Nós conhecemos mais a 5ª Sinfonia, né? Tan, 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 tan. Mas a gente... Aliás, a abertura da novela é a 5ª Sinfonia. Mas eu gosto da 7ª e da 9ª. A 9ª Sinfonia, por exemplo, ele começa apresentando, nos primeiros acordes, aquilo que será desenvolvido nos seus 3 atos da 9ª Sinfonia. Então, ele meio que dá um tira-gosto. Ele mostra o que vai ser apresentado durante todos os 3 momentos da 9ª Sinfonia. Não é só Beethoven, outros autores também fazem isso. Essa oitava da Páscoa é a mesma coisa.
ela mostra cada dia, nesses 8 dias, os principais encontros do ressuscitado com os apóstolos e com os discípulos. Nós ficamos 8 dias revisitando os principais encontros de Cristo ressuscitado com os seus apóstolos, com os seus discípulos, com as mulheres, com os discípulos de Emaús, enfim, aquilo que será desenvolvido agora, no tempo da Páscoa, nessas semanas. Cada semana nós vamos ter e rever e aprofundar esses encontros do Cristo ressuscitado com os apóstolos, com a igreja nascente. E hoje, se na semana passada nós víamos o túmulo vazio, e é muito interessante porque Pedro, ele quando chega no túmulo e olha e vê lá os panos já devidamente amarrados, arrumados, e João olha, lembra, e qual é a palavra, qual é o gesto de João? Ele acredita. Coisa que não acontece com quem? Com quem que não acontece hoje aqui nesse evangelho? Com Tomé. Mas, vamos lá. Hoje nós vemos Jesus se manifestar para os apóstolos. E é interessante porque ele coloca aqui, e não é uma só vez, não. Estando fechadas as portas por medo dos judeus, Jesus entrou. Logo, por que eles fazem questão de colocar isso? Para mostrar que Jesus não é um espírito, nem que Jesus é um fantasma, mas também não é uma pessoa mais como era antes. Porque fantasma come peixe, fantasma você encosta assim na carne, na matéria do fantasma, como ele mandou Tomé fazer? Claro que não. Então ele não é nem um fantasma, nem um espírito, nem uma energia, como a galera gosta de dizer aí, mas também não é uma pessoa como era. Ou seja, a ressurreição é uma realidade nova, é uma nova perspectiva de olhar, inclusive a própria materialização. É uma nova forma de ser humano. É o que o próprio Evangelho chama de o corpo glorificado. O Pai glorificou o próprio Filho. E ele, ao entrar, mesmo com as portas fechadas, ele aparece, ele desaparece. Você viu o encontro, por exemplo, de Jesus com os discípulos de Emaús? Ele some, ele aparece. Ele tem uma forma que ele, às vezes, não é reconhecido. Lembra, no segundo domingo da Quaresma, qual foi o evangelho? É sempre, todo ano, é o mesmo evangelho praticamente, no segundo domingo da Quaresma. Qual é? A transfiguração. Aquela experiência no Monte Tabor, onde Jesus faz o quê? Por isso que os discípulos não ficaram tão assustados, saíram correndo, né? Porque Pedro, Tiago e João já haviam tido aquela experiência no Monte Tabor de ver Jesus fazer o quê? Se transfigurar. Essa realidade já foi prefigurada lá na transfiguração. E agora era uma realidade. Uma realidade que logo, na chamada parousia ou chamada fim dos tempos, vai acontecer com todos nós. Por isso que nós, cristãos, temos o hábito de enterrar os nossos restos mortais, que foi o nosso corpo. Porque eles serão glorificados. Nós, irmãos e irmãs, vemos que o primeiro dom, quando Jesus ele entra, qual é o primeiro dom que ele oferece? O que ele oferece em primeiro lugar para os apóstolos? A paz.
O primeiro dom do ressuscitado é a paz. A paz esteja convosco. O Cristo ressuscitado não é de guerra, não é de conflito, não é de confusão, é de paz. Ele nos oferece o dom da paz. Que paz é essa? A paz que ele oferece é uma paz que é ausência de confusão? Não. Mas é um dom que a gente, até no meio da mais profunda confusão, no meio do maior furacão da nossa vida, nós podemos sentir. Eu até brinco com meus colegas, né? Você quer um lugar tranquilo? Vá para o olho de um furacão. Porque no olho de um furacão nunca venta. Já reparou isso? A paz existe no meio, dentro do olho de um furacão. Eu não sou bom em climatologia, mas eu sei que no olho de um furacão, às vezes nem ventar venta. Em volta está tudo comendo solto, mas dentro do olho de um furacão, eu costumo olhar para essa analogia para dizer o que é realmente a paz. A gente é capaz de sentir mesmo no meio da mais profunda tempestade. O dom da paz. Depois, o que ele nos dá? O Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. E ele sopra o Espírito. É como que a nova criação, né? A recriação. Deus lá no livro do Gênesis não sopra para criar o homem. O Espírito Santo, Ruach, é o dom, o segundo dom do ressuscitado. O dom do Espírito, que nos vai levar à missão. Assim como meu Pai vos enviou, me enviou, também vos envio. E aí vem o terceiro dom, a paz, o Espírito e o dom da misericórdia, do perdão. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. Veja, isso vai exatamente contra aquela teoria que muita gente fala, mas eu me confesso diretamente com Deus. Eu não preciso de um padre, eu não preciso disso, eu não preciso de uma pessoa tão pecadora quanto eu para me confessar. Eu me confesso diretamente com Deus. Ou seja, enquanto as pessoas tiram a mediação humana, Cristo ressuscitado coloca a mediação humana. Cristo ressuscitado vê a importância da mediação humana. É, inclusive, um absurdo você pensar, mas eu me confesso diretamente com Deus. Então, por que você não se batiza diretamente com Deus? Para batizar, você não precisa de água? Água não é uma mediação? Para batizar, você não precisa de uma pessoa que diga, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo? Por que você não unge? Se unge diretamente com Deus. Você precisa do óleo, precisa do azeite. Você precisa daquela pessoa que vai passar o óleo, vai fazer aquelas palavras. Por que você não comunga diretamente com Deus? Você precisa do pão, você precisa da uva, você precisa do vinho. Você precisa de alguém que faça daquele trigo o pão. Por que você não se casa sozinho diretamente com Deus? Você precisa de uma outra pessoa, né? Por que você não se perfaz sozinho? Por que você não tem seu próprio filho mentalmente, sei lá? Porque não é assim. A nossa própria natureza humana não foi feita para fazer as coisas diretamente com Deus sozinho. Nós precisamos do outro, da mediação. Parece uma coisa
lógica, o perdão também é algo que precisa ser mediado. Você, para perdoar, você precisa dar. E se eu preciso dar, eu preciso dar o quê? Alguém ou alguma coisa. Não é uma coisa só para si. Veja como é ilógico essa coisa da eu faço diretamente com... Eu não preciso. Para que eu vou para a igreja? Eu não preciso. Absurdo, claro que você precisa. Você não precisa ir para o trabalho. Você não precisa ir para a escola. Você não precisa ir num supermercado, num banco, numa farmácia. Como você não precisa ir para uma igreja? Está entendendo? Como Cristo mostra que o perdão precisa ser mediado, até porque é terapêutico. Você dizer para uma outra pessoa, eu te perdoo, ou me perdoa. Por que a gente é seletivo naquilo que a gente quer? Para que haja um perdão, precisa olhar-se nos olhos. Perdoar não significa voltar à situação que aconteceu antes. Perdoar também não é esquecer. O dom que Jesus está dando aqui é o dom da mediação. A quem perdoardes, e ali ele está dizendo, perdoem em meu nome. Sejam mediadores do perdão, sejam mediadores da misericórdia de Deus. Porque o que Jesus nos ensinou na cruz? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Na cruz, Cristo nos deu o dom do perdão. Perdoar, como é que é? Errar, se errar é humano, perdoar é o quê? Divino. Mas um divino que se comunica através do humano. Somos um vaso de argila e carregamos um tesouro, mas somos de argila. E depois, então vamos lá, a paz, o Espírito Santo, o perdão, e qual é o outro tema do Evangelho de hoje? Mostrado através de Tomé, o dom da fé. Um dom que Cristo ressuscitado quer também nos dar é o dom da fé. Quando ele diz para Tomé, acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem me visto. Quando acontece uma coisa extraordinária, que a gente não sabe explicar, as pessoas têm a tendência quase que inconsciente de fazer um ato de quê? De não fé. Acontece uma coisa que não pode explicar, a pessoa fala, não acredito. Já viu? Reparou isso? Todo mundo fala, não acredito. A gente deveria falar exatamente o contrário. Eu acredito. Eu só preciso buscar um entendimento, um conhecimento daquilo que eu acredito. Mas eu não posso ficar dizendo inconscientemente não acredito. Porque o mundo, ele nos deseduca a não acreditar o tempo todo. E aí a gente fica mal acostumado a não acreditar. E às vezes a gente fica assim, não acredito. Não é possível. O tempo todo a gente age como Tomé. Quando o que nós devemos fazer é crer. O que nos move na nossa vida é a fé. A falta de fé nos paralisa. A falta de fé nos torna cegos, surdos e mudos, deprimidos. Estava conversando com Janete aqui antes de começar, né, Janete? Às vezes, um ente querido nosso morre
A gente vai querer morrer para querer encontrar com um ente querido na nossa cabeça. Se você forçar a barra para querer fazer isso, você não vai encontrar com ele. Porque não funciona como você quer. Para que você faça isso, você precisa fazer o caminho contrário, fazer o caminho da fé. Então você não tem que se matar, você não tem que se maltratar para achar que você vai adiantar o seu processo da vida para encontrar com aquele seu ente querido. Não é assim que funciona. Muito pelo contrário, pode ser que na eternidade você fique até mais longe. Você precisa deixar a vida, deixar Deus te conduzir e fazer a vontade de Deus, para que você possa, após quando chegar a sua hora, ir ao encontro dos seus entes queridos. Uma das ilusões que a gente cria na nossa cabeça é achar que a gente tem o controle das coisas, quando na verdade a gente só segue. E fé é você seguir, é você caminhar sem enxergar. Fé é você confiar, é você entregar. Mesmo que isso seja... Eu custei a entender isso. E eu, como muitos de vocês, sofri. Porque achava que, tirando a minha própria vida, eu poderia redimir a minha aqui. Me encontrando e fazendo aquilo que eu não pude fazer aqui, com aquele ente querido que faleceu. Não é assim que funciona. Nós precisamos nos permitir crer e, pela fé, fazer a vontade de Deus, para que Deus nos dê a graça de, na eternidade, vivermos com os nossos entes queridos. O céu é comunhão? O céu é comunhão. Mas não é assim, cada um faz o que quer. Deus tem as suas regras. Nós somos regulados, por exemplo, aqui, o Arthur é físico, sabe, né? Nós somos regulados na natureza pelo tempo e o espaço, não é isso? Gravidade, tempo, espaço. Nós somos regulados. Mesmo que a gente não queira, a gente é regulado. A gente não é onipotente, a gente não é onisciente, a gente não é onipresente. Somos limitados. E não é ruim, não é demérito sermos limitados, não. Nós podemos crescer a partir das nossas próprias limitações. Se uma coisa que o Cristo ressuscitado quer nos mostrar é isso. O dom da fé. Então, a paz, o Espírito Santo, a misericórdia e a fé serão mostrados agora no decorrer dessas semanas. Em cada uma das semanas nós vamos ver e vamos voltar a esses temas. Eu queria falar agora um pouquinho sobre a festa de hoje. A festa da Divina Misericórdia. Essa festa, como eu disse, foi instituída pelo Papa São João Paulo II para toda a igreja, decretando que a partir do segundo domingo da Páscoa se passasse a se chamar Domingo da Divina Misericórdia. Segundo os cristãos, por meio desta apóstola da misericórdia. Deixa eu explicar uma coisa. Nós tivemos uma santa católica chamada Faustina Kowalska. Oi? Passou o filme dela. Ela era polonesa, mas como aquelas questões de... A gente não sabe se ela era polonesa ou ucraniana, né? Eu não sei se a igreja é na Ucrânia, não é isso, Janete? A Janete já foi lá? Oi? Polônia. É na Polônia, mas é bem ali na fronteira com a Ucrânia, onde está acontecendo os conflitos. É bem ali naquela região, mas ela era considerada polonesa, ela era uma religiosa
que tem uma experiência mística com Jesus. Ela falava com Jesus, não é isso, Janete? Exato. E ela escreve um diário desses colóquios e diálogos dela com Jesus. Eu tive o privilégio de conhecer esse diário no meu seminário aqui em Niterói, no ano de 1992, ou seja, há 30 anos atrás, por intermédio do padre Jan Sopicki Palotino, ou João Sopicki, como a gente chama, que era diretor espiritual do seminário polonês, aqui dos Palotinos. Naquela época era uma delegatura polonesa aqui em Niterói, e eles trouxeram o diário para o Brasil e traduziram o diário, que era uma devoção muito forte na Polônia. E foi por intermédio dos Palotinos que a gente conheceu aqui em Niterói o diário de Santa Faustina. A gente lia o diário no meu propedêutico. A Santa Faustina ainda nem era beatificada, ela foi beatificada também por São João Paulo II, polonês, naquele ano de 92, e foi canonizada no jubileu do ano 2000. E ela tinha esse diálogo, e ela foi chamada por São João Paulo II a apóstola da misericórdia. Temos ali uma foto da Santa Faustina, ali no cantinho. Sempre tivemos ali. E no seu diário, no número 699 do diário, a gente aqui tem o privilégio de ler o diário, né, de Santa Faustina. Nós temos algumas heranças espirituais da devoção da Divina Misericórdia, e são praticamente, além do diário, nós temos o terço da misericórdia e o quadro com a foto de Jesus misericordioso, que nós temos aqui na nossa Capela do Santíssimo. Quadro esse que está em polonês e foi nos doado lá em 2005 pelo nosso querido padre que está em Portugal hoje, palotino, padre Cristóvão. Cristóvão não, era o pároco de Itaipu. Ai, meu Deus, esqueci o nome do padre. Cristóvão é o irmão do padre João Sopicki. Ele nos deu, é um quadro que está ali, polonês, veio da Polônia. E é esse aí. Então, é o terço da misericórdia, o diário e o quadro com a foto. E a novena. E a novena da Divina Misericórdia, que faz parte. A gente coloca junto com o terço, né, como herança espiritual. E aí no diário diz assim: desejo que a festa da misericórdia seja refúgio e abrigo para todas as almas, especialmente para os pecadores. Neste dia estão abertas as entranhas da minha misericórdia, disse Jesus para ela. Derramo todo um mar de graças sobre as almas que se aproximam da fonte da minha misericórdia. A alma que se confessar e comungar alcançará o perdão total das culpas e das penas. Que nenhuma alma tenha medo de se aproximar de mim, ainda que seus pecados sejam como o escarlate. A minha misericórdia é tão grande que por toda a eternidade nenhuma mente, nem humana, nem angélica, a aprofundará. Tudo o que existe saiu das entranhas da minha misericórdia. Toda alma contemplará em relação a mim, por toda a eternidade, o meu amor e a minha misericórdia. A humanidade não terá paz enquanto não se voltar à fonte da minha misericórdia. Ou seja, é exatamente nesse domingo que nós podemos receber de Jesus, e o Papa Francisco esse ano está nos dando também a indulgência plenária, se nos confessarmos e comungarmos nas intenções
Santa Faustina, ela viveu entre os anos ela nasceu em 1905 e, se não me falha a memória, ela faleceu em 1938. Isso, um ano antes da guerra. Oi? Um ano antes da guerra. Um ano antes da guerra. E ela não pegou a Segunda Guerra Mundial. Ela fez parte da congregação das Irmãs de Nossa Senhora da Misericórdia. Inclusive tem aqui no Rio, Dom Roberto, com quem eu trabalho, trouxe para o Rio as irmãs polonesas, estão lá no Rio de Janeiro. E ela relatou também em seu diário que recebeu as orações através de visões e conversações que teve com Jesus Cristo. Escreveu que o propósito das orações do terço é trino: obter misericórdia, confiar na misericórdia de Cristo e mostrar misericórdia para com os outros. No período em que ela passou em Vilnius, na Lituânia, desculpa, não era na Ucrânia, na Lituânia, mais precisamente de 13 de setembro de 1935, a irmã Faustina relatou em seu diário como Jesus Cristo lhe ensinou o terço da Divina Misericórdia. Jesus disse à irmã Faustina que concederia tudo o que lhe fosse pedido por meio do terço da Divina Misericórdia. Disse também que concederia grande misericórdia no momento da morte daquele que recitar o terço ou quando outros o recitarem junto a um agonizante. E que nunca alguém que tivesse recorrido à sua misericórdia decepcionou-se ou experimentou o vexame. E aí diz o diário, número 687. Os sacerdotes o recomendarão aos pecadores como a última tábua de salvação. Ainda que o pecador seja o mais endurecido, se recitar este terço uma só vez, alcançará a graça da minha infinita misericórdia, disse Jesus. Eu tenho até um testemunho para dar sobre isso, padre. Mas por gentileza. Posso falar? Pode. Vou resumir. Quando eu estava fazendo a crisma nos Salesianos, eu estava saindo de um dia lá de aula e tinha deixado o meu carro em frente à Basílica. Quando eu atravessei a rua, vi uma grande movimentação ali no ponto de ônibus, que é do lado, né, onde estava meu carro. Uhum. Fui ver o que era. Tinha um homem caído, colocaram ele no banco, tá? E estava um maior fuzuê porque ele tinha infartado e tinha morrido ali. E o filho estava desesperado porque ele não conseguia transporte para o hospital, porque ele não aceitava que o pai tinha morrido ainda, né? Uhum. E eu estava no início da minha caminhada espiritual, eu tinha acabado de aprender sobre o terço da misericórdia. Aí eu falei, bom, eu ofereci meu carro, né? Mas aí tinha uma enfermeira que estava com ele lá e disse assim, olha, os bombeiros já estiveram aqui, o SAMU já esteve aqui, já declararam a morte, estamos esperando só o camburão para vir pegar o corpo. E eu então falei, bom, eu aprendi sobre o terço da misericórdia, que a gente deve rezar por alguém que esteja falecendo, ele já morreu. Eu não sei se o terço funciona nesse caso, a pessoa já faleceu, né? Mas eu vou rezar. Aí eu comecei a rezar o terço da misericórdia ali do lado dele, e todo o tempo a enfermeira, que não conhecia ele, era uma enfermeira que por acaso estava no ponto, tentando tirar o pulso dele, ver, e o filho dizendo, não, ele já morreu, ele já morreu. Quando eu acabei, mas eu com aquela dúvida, será que vai funcionar? Será que isso serve? Quando eu acabei de rezar o terço, a enfermeira falou, peguei o pulso, ele está vivo. Aí, imediatamente, ela falou, não, ele faleceu. Aquilo foi uma resposta forte para mim, tá? De que a minha oração serviu sim. O homem já estava morto, mas Deus quis mostrar para mim que o terço serve, independente da pessoa estar morta ou não, aquilo foi uma prova para mim. Porque ele já estava morto há mais de 30 minutos.
E aquela enfermeira insistia em tentar pegar o pulso dele, e ela pegou na hora que eu terminei o terço, só para me dizer, não, ele está vivo. Foi uma experiência assim fortíssima, eu nunca esqueci isso. E normalmente nós rezamos o terço na hora da misericórdia. Qual é a hora da misericórdia? 15 horas. 3 horas da tarde. E a hora da paixão de Cristo. Então, vamos rezar nesse dia de hoje. Nós temos um instrumento poderosíssimo, que é o terço da Divina Misericórdia. Eu recomendo a vocês terem o Diário de Santa Faustina. É importante vocês lerem, né, Janete? Quantas e quantas vezes recorremos aqui, e eu posso dizer aqui com toda serenidade e tranquilidade, nesse tempo todo que Janete está aqui, sempre foi um instrumento de trabalho, de evangelização, de oração, um instrumento, inclusive, para tirarmos uma palavra para as pessoas, é um instrumento poderosíssimo. E as palavras de Jesus no diário são muito fortes, são extremamente fortes. E eu recomendo a vocês, não precisa ler, você não vai ler o Diário de Santa Faustina como se você lesse um livro. O legal é que você pode ler aleatoriamente, você pode fazer realmente a diariologia, até você abre assim, pum, pode abrir, e sempre aquela palavra que você abrir vai ser uma palavra que Jesus vai estar falando para você. E você vai ver quanto isso conforta a nossa alma, conforta o nosso coração. É um remédio que vai, às vezes leva tempo, leva, mas vai nos fortalecendo espiritualmente. E eu recomendo a vocês. É um dom, como vimos aqui no Evangelho de hoje, é um dom do ressuscitado para a nossa igreja. Creio